Mas diante de tudo isso, diante das medidas, eu estive conversando com vários políticos nos bastidores, eu estive conversando com pessoas ligadas ao Ministério Público e de várias entidades. E algo que ficou bem claro no diálogo que eu tive com todas essas autoridades é o seguinte: hoje nós estamos vivendo um período de lockdown que não vai ser só breves, vai entrar outros municípios ao redor, mas breves principalmente. O lockdown hoje aqui em Breves, ele está sendo acatado por uma recomendação do Ministério Público, mas ele traz duas bases principais que eu preciso trazer para você. A primeira delas, e que inclusive está lá expresso no decreto, é a desativação do hospital de campanha. A segunda delas é uma recomendação do Ministério Público, mas eu estive conversando com pessoas da área jurídica desse setor aí, e eles me disseram o seguinte, que hoje a recomendação do Ministério Público se baseia com base naquilo que eles têm de informação de ações do governo municipal. Então, ou seja, se você não tem ação do governo municipal, se você não tem um projeto para combater a pandemia, se você tem hoje o sistema de saúde que até um certo horário atende as pessoas de Covid no hospital municipal, depois já tem que ir para a UPA e fica nesse vai e vem aí. Quando você não tem ações da UBS Fluvial na zona rural, quando você não tem os serviços de limpeza, de desinfecção de áreas públicas, como já teve no ano passado, higienização dessas áreas, é claro que vai ter lockdown. Hoje nós estamos entrando num processo de lockdown e eu sim, com base em tudo aquilo que a gente colheu de informação de ontem para hoje, a gente sim viabiliza e culpa sim o governo municipal. Por quê? Porque não tem um planejamento de ação efetivada que possa ser apresentado para o Ministério Público e que o Ministério Público perceba, não, o município de Breves está fazendo o seu papel. Eu recebi várias mensagens aqui agora e eu posso até ler uma aqui para você, uma que diz bem assim, e é uma base fundamental nisso aqui. Eu recebi uma mensagem aqui de um mototaxista. Boa tarde, Marlon, sou mototaxista, moro em Breves, queria saber por que não temos direito a uma ajuda pelos governantes, porque também estamos passando necessidade. Estamos restritos ao trabalho e por isso venho através de você pedir que você possa divulgar nosso caso. Muito obrigado pela sua atenção. Olha só, a gente está falando de um mototaxista, ou seja, um trabalhador que está precisando dessa ajuda e não tem. Aí entra uma entidade que é de serviço e assistência social, que é a Secretaria de Assistência Social. Nós, esse ano, ainda não vimos nenhuma ação da assistência social distribuindo cestas básicas. O ano passado teve várias ações. O município distribuiu, depois os municípios se uniram, foram até o Ministério capitaneado pela Damares, ela trouxe para cá mais de 12 mil cestas básicas foram distribuídas. Teve várias ações integradas. Nós já estamos no 3º mês. E você aí de casa pode me perguntar o seguinte, Marlon, mas e aí, diante de tudo isso, o governo tem dinheiro para fazer alguma ação? Eu posso responder não com base naquilo que eu acredito ou não, com base em informações que eu tive ao Léo. Minha produção traz imagens para mim de um documento, daquele primeiro documento que a gente tem. Minha produção, por favor, prepare o documento para que a gente já possa trazer. Olha só. A gente vai falar agora dos serviços de saúde. Isso aqui não é eu que estou falando. Essa fonte aqui, o próprio Ministério da Saúde, a gente entrou em contato, a gente recebeu o feedback e eles nos devolveram os repasses da saúde. Isso aqui é público, qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento. Para você ter uma ideia da quantidade de repasse do governo federal e estadual para Breves. Só para você ter uma ideia, a gente tem aqui em janeiro, a Prefeitura de Breves recebeu R$ 1.419.471,20. Em fevereiro, R$ 2.001.101,65. Já agora, no mês de março, a gente já tem o recebimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, o governo municipal recebeu isso aqui, R$ 1.981.309. Gente, isso aqui, essa fonte aqui é o governo federal. A gente está falando aqui no total desses recursos aqui, mais de R$ 5.400.000 para saúde de Breves. Agora você pode me perguntar, Marlon, o que tem de ações?
Eu recebi telefonemas ontem do pessoal do meio rural, ainda não teve uma ação da UBS Fluvial. Ações como essas que aconteceram. Minha produção, traz imagens aí, por favor. Traz imagens. Olha só. Saída da UBS Fluvial o ano passado, são imagens de arquivo que a gente tem. Olha só, UBS Fluvial. Dentro dessa UBS Fluvial tinha médico, enfermeiro, agentes de segurança pública, tinha voadeira de apoio para ir atendendo as populações ribeirinhas, tinha outras ambulâncias que estavam em áreas ribeirinhas. Essa voadeira que está aí amarrada na polpa era só uma das voadeiras de apoio que foram para as entidades, com a participação dos órgãos de segurança pública. Depois chegou as ambulâncias que foram utilizadas. Com isso, as despesas da prefeitura quase que triplicaram, mas aí a gente justifica, é por um bem maior, é para atender a população. Mas hoje, esse ano, nós estamos no 3º mês e eu não vou desistir de cobrar, porque eu acompanhei muitas ações da saúde no meio rural, depoimentos e falas de pessoas que já estavam nos seus 65 anos e nunca tinham recebido um atendimento médico. E agora, nesse período de pandemia, não estão recebendo também. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas, elas vêm aqui para Breves para atendimento. Aí elas chegam no porto, aí elas vão perguntar onde é o atendimento para as pessoas com sintomas da Covid. Aí o pessoal vai dizer, olha, até um certo horário é no hospital municipal. Depois você vai para a UPA e depois ninguém sabe. Cadê a triagem do município de Breves? Cadê a unidade do bairro Centro para atender a população? Cadê a unidade lá da Nova Breves para atender os profissionais de saúde que estão na linha de frente e precisam de um atendimento diferenciado? E para os familiares deles que têm o contato direto durante esse período da pandemia? Gente, dinheiro, eu acabei de mostrar, dinheiro vem. A gente está falando de 5 milhões de reais, mas as ações da saúde não estão sendo visíveis. A gente pode até recuperar imagens de 2 tratores que foram utilizados, borrifadores, que também foram utilizados, contratados e pagos para andar pela cidade fazendo a higienização da cidade. Tinham 10 pessoas que eram aquelas pessoas que iam borrifando o material para higienizar o terminal hidroviário, os espaços públicos, a Caixa Econômica Federal. Graças a Deus que está chovendo. Sabe por quê? Porque com isso também está tendo algum tipo de higienização. Porque se fosse depender da prefeitura, gente, isso não iria acontecer. Isso aqui eu estou trazendo informações, pode trazer imagens para mim lá da tabela de recursos que a prefeitura está recebendo. Então não venha dizer aqui que estamos em crise, que não tem recurso. Se tem uma entidade que tem recurso para se trabalhar hoje aqui em Breves, é a Secretaria Municipal de Saúde. Mas a população não está tendo esses atendimentos. E sabe quantas vezes vai ter lockdown aqui em Breves? Quantas vezes o Ministério Público quiser. Sabe por quê? Porque não tem como a prefeitura dizer e pedir para não ter lockdown se não está tendo ação de enfrentamento, se não está tendo ação para combater a pandemia aqui em Breves. Não está. E a população mais carente, ela vai pagar o preço maior, porque quem tem um salário garantido como servidor público, graças a Deus, deve levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, tá bem. Mas o seu Antônio, que vende coxinha, que vem ali do Jardim Tropical e passa todo dia aqui na frente da TV, ele precisa vender a coxinha e o chopp dele aqui na beirada para ele conseguir levar a farinha, para ele levar a mortadela para casa dele. Ele passa aqui de manhã todo dia, o seu Antônio, e outras dezenas de pessoas que precisam todo dia ir para a rua. E a gente está falando de 9 dias de paralisação. E eu não sou contra o Ministério Público, pelo contrário, eu acredito que é uma ação necessária. Por quê? Porque não tem enfrentamento, porque não tem ação para combater a pandemia. Infelizmente, é uma realidade. Aí sabe quem vai pagar o preço? É a população. E aí eu preciso deixar bem claro, a população ela está pagando o preço maior, porque, bora por um exemplo majoritário. Bora para o prefeito de Breves. Você sabia quanto é o salário de um prefeito de Breves? 20 mil reais. Se ele sai daqui para atravessar o rio, ele tem direito à diária. Sabe quanto varia a diária de um prefeito? Entre 1.000 e 1.500. O prefeito de Breves, por diversas vezes, a comunidade empresarial, os mototaxistas estão reclamando bastante, vão para tentar uma reunião, ele não está em Breves. Mas ele está lá em Belém, por sinal, na casa dele, está lá em Belém e ele tem direito a essa diária.
Se ele pega a diária de R$ 1.500, embora uma conta básica de R$ 1.500 por 10 dias, sabe quanto ele vai ter? Ele vai ter mais R$ 15 mil. Juntando com o salário dele de 20 mil, a gente está falando de um salário de 35 mil reais. É muito fácil definir um lockdown se você no final do mês vai ter um salário de 35 mil reais. É muito fácil pedir para todo mundo ficar em casa, o seu Antônio, a dona Maria, dizer não vai trabalhar, você não precisa trabalhar durante 9 dias. Para quem tem um salário de 30 mil reais, de 20 mil limpo, porque quando ele vai para Belém a passagem, a prefeitura paga, mesmo sendo no navio dele. A prefeitura paga. É muito fácil. Isso aqui eu preciso dizer que é um posicionamento meu, com base naquilo que eu vejo e eu entendo. A emissora, ela só me dá autonomia para eu expressar a minha opinião de forma imparcial. Mas é claro, é complicado a gente trabalhar e ver a necessidade das pessoas todos os dias. O nosso WhatsApp está aqui, o nosso número da TV, a quantidade de gente que manda mensagem pedindo um prato de comida, pedindo 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, pedindo ajuda, que o seu filho está sem leite, está passando fome. É difícil, a gente precisa ter as medidas de saúde rápidas. Para quê? Para que a gente saia dessa situação, para que quando o Ministério Público vier pedindo o lockdown, pedindo a restrição, o governo possa dizer, olha, a gente está fazendo o nosso dever de casa, olha, a gente está cumprindo a nossa missão, então vamos dar uma segurada. Mas é o que não está acontecendo. Desculpa o desabafo, mas é hoje os bastidores da nossa população. A nossa missão aqui como TV, como emissora independente, é trazer a verdade para você que está nos acompanhando. É a nossa verdade. A gente não está preocupado aqui se vamos agradar prefeito, desagradar vereador, fulano de tal. Não é a nossa preocupação. Aqui a nossa missão é trazer a verdade. É o que está acontecendo em breves. Não há porquê a gente se omitir a isso. Pelo contrário, se for necessário falar, a gente vai cobrar.